Quem decidiu o que é elegância? E por que quase sempre, quando pensamos em sofisticação, pensamos em uma estética muito específica, muito neutra e muito europeia? Hoje eu quero conversar com você sobre como raça influencia a leitura da sua imagem e por que falar sobre isso não é militância, é estratégia. Mas antes da gente começar, eu quero me apresentar. Eu sou a Carol Camelo, consultora de imagem e estilo, e eu guio mulheres na construção de uma imagem consciente, estratégica e fiel à própria identidade. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita esse momento e ativa as notificações para receber um aviso sobre os próximos vídeos, deixa o seu like e compartilhe com as amigas que precisam saber disso. Você já sentiu que para ser vista como elegante você precisa diminuir quem você é? E que certas cores, estampas ou referências culturais não eram consideradas elegantes, pelo menos não em você? A gente costuma tratar a elegância como algo neutro, quase natural, mas esquece que elegância é um conceito socialmente construído. Durante séculos, as mulheres negras foram associadas a estereótipos muito específicos. A mulher forte demais, a mulher sensual demais, a mulher agressiva, a mulher exótica, a mulher que aguenta tudo, e isso cria um filtro. Quando você entra em um ambiente acadêmico, corporativo, institucional, você não entra como uma folha em branco, você entra sendo lida por todos esses estereótipos. E é sabido que determinados gostos, modos de vestir e comportamentos são legitimados por pertencerem a grupos socialmente dominantes. E quando um grupo dominante define o que é bom gosto, ele transforma algo que é um repertório cultural em um padrão universal. E adivinha qual foi o grupo dominante na construção da modernidade ocidental? Foi o branco europeu. O padrão de elegância não poderia ser neutro. A filósofa Bell Hooks, no livro Olhares Negros, fala sobre como a estética dominante molda a forma como corpos negros são percebidos, muitas vezes como excesso, exagero ou desvio. E ela traz que o minimalismo foi associado à sofisticação e a expressividade foi associada ao exótico. Então não é à toa que tons neutros e alfaiataria nos comunicam autoridade, sobriedade e poder, enquanto cores vibrantes e estampas marcantes comunicam criatividade, emoção e informalidade. E esse padrão não surgiu do nada. Ele tem origem europeia, aristocrática e burguesa. A própria ideia da sobriedade como sinônimo de sofisticação vem de uma construção histórica associada à elite branco-europeia. E quando um padrão vira universal, tudo que foge dele passa a ser visto como menos refinado. E a construção desse padrão não está só nas ruas, está nas novelas, nos filmes, na publicidade. Repara que nas novelas a personagem rica, ela tá sempre usando tons neutros, alfaiataria, tecidos mais estruturados, enquanto a personagem pobre é a mais colorida, usa mais estampas e é mais alegre visualmente. E quando a personagem rica é neutra e a personagem pobre é mais colorida, não só reforça um imaginário simbólico, como ajuda a reproduzir esse padrão. E a mensagem subliminar é que sobriedade é elegante e excesso é desorganização. Quando a gente fala de elegância, quase nunca a conversa é sobre poder, mas na verdade tem tudo a ver com isso. Elegância nunca foi só uma roupa, ela sempre foi um código de pertencimento. Então quando falamos que uma coisa é elegante e a outra coisa é exagerada ou muito chamativa, não estamos falando só da roupa, estamos falando sobre hierarquia. E se a elite que construiu esse padrão era majoritariamente branca e europeia, é natural que a referência de elegância tenha sido moldada a partir desse repertório. E isso não é teoria conspiratória, é estrutura social. A filósofa Djamila Ribeiro fala sobre lugar de fala e sobre como determinados corpos são regulados socialmente. Mulheres negras muitas vezes precisam performar uma neutralidade maior para serem lidas como profissionais. Neutralização do cabelo, da roupa e da expressividade. E aí que vem um ponto muito delicado. Muitas vezes o que é visto como excesso numa mulher negra, seja do cabelo, das roupas, das cores que ela usa, muitas vezes não é excesso em si, mas excesso para o padrão dominante. E quando a gente normaliza isso, muitas mulheres passam a acreditar que a sua estética natural não é elegante. Mas a questão não é que ela não é elegante, mas que o conceito de elegância foi delimitado. E aqui entra a maturidade estratégica. Reconhecer que um padrão existe não é concordar com ele, é entender como ele funciona. Negar que o mundo opera por códigos visuais não nos ajuda a acessar espaços de poder. O sistema não foi construído pensando na nossa ascensão. Então, muitas vezes, a estratégia não é o confronto direto, é a inteligência de adaptação, porque elegância também é a leitura do ambiente. E adaptar não significa abandonar a sua identidade, significa traduzir identidade e você não precisa se diminuir para isso. Porque quando você entende a regra, você escolhe quando você segue e quando você quebra. E isso é poder. Não é sobre gosto, é sobre sobrevivência social. Só que viver eternamente se podando gera desconexão interna. E é aqui que entra o meu papel como consultora de imagem.
E eu não tô aqui pra te dizer quebre o padrão, porque ele existe, ele tem impacto real na sua história. Mas também não tô aqui pra dizer que você precisa abandonar quem você é pra conseguir crescer. O trabalho é construir uma imagem que respeite seus objetivos, entenda os códigos do ambiente e preserve a sua identidade. E se você deseja cargos de liderança, por exemplo, podemos trabalhar numa base estratégica, modelagens estruturadas, harmonia visual e coerência, sem apagar sua referência cultural. É possível usar cor com sofisticação, é possível usar textura com intenção, é possível usar elementos afrocentrados de forma estratégica e alinhadas ao contexto. A pergunta não é: eu preciso me anular para chegar lá? A pergunta é: como eu construo autoridade sem abrir mão de mim? E isso exige técnica, porque estilo não é só expressão, é comunicação e ferramenta de ascensão. Agora deixa eu falar diretamente com você. Se você já sentiu que precisava se diminuir para caber, se você já ficou em dúvida se o seu cabelo natural pesava demais em um ambiente formal, ou tirou uma roupa que amava escolhendo algo mais neutro para evitar olhares, eu quero que você saiba, isso não nasceu de você. Muitas mulheres negras crescem aprendendo que precisam se diminuir, que precisam passar despercebidas para conseguir acessar alguns espaços, que não podem errar, que precisam compensar, e isso cansa. Cansa sentir que sua estética natural precisa ser editada para ser considerada profissional. Cansa a dúvida constante: será que eu tô adequada? Cansa não saber se a crítica é técnica ou atravessada por preconceito. Mas existe algo libertador, que é entender que essa atenção não é defeito seu, é estrutura social. E quando você entende isso, você para de se sentir inadequada e começa a agir com consciência. E consciência é o primeiro passo para a reconstrução. Construir imagem é construir narrativa, e você merece que a sua seja consciente, estratégica e fiel à própria identidade. E se você quer sair do lugar da informação e quer construir uma imagem que se sustente no mundo real sem apagar quem você é, a minha consultoria de imagem tá aí para te ajudar com isso. Eu vou deixar na descrição desse vídeo todas as informações que você precisa para começar a sua. E se esse vídeo fez sentido para você, já se inscreve no canal, curta e deixe nos comentários se você já se sentiu inadequado em algum ambiente. Um beijo e até o próximo vídeo.